Olá, 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 boa tarde, boa noite, né, na verdade. Deixe-me só colocar aqui e pronto. Já estamos aqui online. Boa noite a todos e a todas. Espero que esteja aí tudo bem com vocês. Espero que tenham tido um bom fim de semana para descansar. E vamos lá começar aí mais uma aula de programação para juristas, já estamos aí nos encaminhando para a parte final do nosso curso. Então temos aí mais o que? Mais 3 semanas de aula, né? E basicamente o que nós temos nessas 3 semanas são mais 3 temas, né? A gente vai finalizar aí a questão das listas hoje, que a gente começou na semana passada, vamos terminar hoje. Depois, na quarta e na quinta, a gente vê dicionário e tupla, tá? Provavelmente tupla primeiro, depois dicionário. A partir da semana que vem, a gente finaliza com essa questão aí de conjuntos, tudo isso entendendo-se como um tema igual, digamos assim. E depois a gente parte ali para mais 3 aulas aí sobre a questão de leitura, abertura, leitura, gravação e fechamento de documentos, tá? Eu recebi mais 2 e-mails, né? Um deles aí da Francisca, e sobre a questão da avaliação, como eu disse, eu vou resolver isso para a semana, não vou mexer nisso. Não mexi, não tive como. Eu tive ontem, né? Ontem foi domingo, ontem foi o meu primeiro dia livre nos últimos 40 dias. 40 não, no último mês. Ontem foi o primeiro dia que eu tive livre. Quando eu digo dia livre, é dia sem fazer absolutamente nada. Então, não olhei, tá? E realmente vou olhar apenas aí para a semana que vem. Mas, como eu disse, vai ser olhado. Então, não há por que se desesperarem, né? Bom, vamos lá e a gente começa aqui com este exercício que na verdade eu já tinha indicado, né, na semana passada, tá? Por nada, Francisca, por nada, estou sorrindo aqui porque eu vi aqui a sua mensagem, tá? Mas então foi realmente só por esse motivo, mas está lá, está guardadinho, tá? Fiz as devidas notas, né? Como conversamos, então tanto você que já me enviou o e-mail quanto os outros aí também podem ficar tranquilos e tranquilas que isso vai ser visto, tá? Fique tranquila. Mas vamos lá então, né? Eu cheguei a explicar para vocês aquele outro exercício que estava antes desse, se não estou em erro, tá? Se eu estiver errado, se eu não tiver explicado aí, vocês acharem que precisa de explicação, coloquem aí no chat, tá? Mas de toda sorte ficou faltando esse eu tenho certeza, tanto que quando eu guardei aqui o PDF, eu parei aqui, né? Então eu sei que eu parei aqui. Mas eu quero então, antes da gente avançar um pouquinho mais aí na questão das listas, eu quero explicar esse daqui, tá? Como eu expliquei para vocês, coloquei para vocês na semana passada. A questão das listas, ela é bastante relevante, tá? As listas são efetivamente muito utilizadas em termos de programação, especialmente com base no Python, porque as listas, como acho que está claro para vocês, né, sendo aquele tipo de dado, não vou chamar de tipo de dado especial, né, não é um dado especial, mas um dado um pouco diferente do que diz respeito lá àqueles 4 dados padrão, né, ou seja, aqueles que são os mais comuns, digamos assim, que a gente começou, o booleano, float inteiro e a string. Mas as listas, então, elas se caracterizam, como eu disse, eu faço questão aqui de ser um pouquinho repetitivo, né, como quase em todas as aulas, mas colocar aqui que as listas elas têm realmente essa importância, porque, como eu disse, tudo aquilo, ou quase tudo aquilo que a gente faz com lista, tá? E lista dentro de lista e por aí vai. Então, por isso que aprender e apreender bem este conceito é fundamental,
Para vocês que, enfim, eu parto do princípio, né, aqueles que estão aqui presentes neste exato momento, eu diria que estão sempre presentes, não me recordo de uma aula em que não tenham estado presentes. Tá, talvez aquela, teve uma que ia ter praxes, então eu lembro que tinha menos pessoas aqui, mas tirando isso, quer dizer, uma única aula aí, vocês me parecem, claro, pessoas que estão aí realmente interessadas, então dou essa indicação para vocês, tá? Aprofundem aí, depois que o curso acabar, né? Daqui 3 semanas, aí, início de dezembro, aprofundem nesse conhecimento aqui de listas, tá? Que vai ser extremamente útil para quem quer realmente aprender a programar. Usar, não aprender a programar, mas usar a programação na prática. Dito isso, então, a gente tem ali um programa, tá? Para criar um programa que peça 5 números, armazenando esses números em uma lista. Portanto, aqui, lembram-se daquela... Eu lembro que teve uma aula que eu fiz uma leitura em que a gente ia lendo frase por frase, já pensando no que ia ter de fazer. Então, a mesma coisa aqui, se você vai pedir 5 números, obviamente você vai ter um input, você vai ter de converter para inteiro ou para float, conforme for o seu interesse e conforme for o que vier a seguir na questão, é claro, mas em princípio um dos dois. Se a gente vai armazenando uma lista, significa dizer que a gente pode colocar esse input dentro de um for ou dentro de um while, tanto faz, neste caso, tanto faz, e adicionando ali aqueles inputs devidamente convertidos nas posições. Né? Então, eu digo tanto faz se é um for ou se é um while, porque a gente pode utilizar o for de 1 a 5, tá? Ou de 0 a 4 até seria melhor, porque aí a gente pede para armazenar naquela posição. Ou a gente pode utilizar um while, de novo, também, começando com 0, terminando com 4, só que lembrando que o while aí, a cada repetição, você tem de aumentar o contador lá no final, né? Então, o programa pede ao utilizador, depois que escolha um número de 1 a 5, e em seguida mostra na tela o número inserido. Quer dizer, aqui não tem também mistério. Depois disso, a gente tem uma segunda parte em que pergunta, olha, você quer ver o número, qual número? O primeiro número que você inseriu, o segundo número, o quinto, o quarto? E aí, o que a gente tem de fazer? Tem de pegar isso, claro, converter para inteiro, fazer aquele eventual teste para ver se a pessoa não inseriu uma letra. Mas o ponto é que a gente simplesmente vai pegar e vai mostrar a lista na posição correspondente ao número que a pessoa inseriu. Então, aí tem uma variável chamada x, por exemplo. Se a pessoa inseriu o número 3, o x vale 3, e aí você coloca lá, mostre, né, print, o nome da sua lista, colchetes e o x. Só isso. Tá? Então, não sei se está claro, lógico que a gente vai aqui executar. Aliás, não vou nem executar, porque a execução vocês já estão vendo ali no próprio slide, né? No próprio PowerPoint aqui, no PDF, enfim. Claro que ali eu coloquei os números e depois mostrei na ordem, mas isso é irrelevante. Tá? Então, o ponto aqui, e aqui vamos direto então para o código, que é desse número 4, tá? Para que vocês vejam aqui, que é exatamente o que eu falei. Tá? Não tem absolutamente nenhum mistério. Você cria a lista, tá? É bom, quer dizer, pelo que eu passei aqui para vocês até agora. É necessário inicializar a lista, é o que está ali na linha número 1. Aquilo ali é aquilo que a gente chama de inicialização da lista, como vocês sabem, tá? Temos de inicializar, por quê? Porque eu ainda não passei para vocês, e vou fazer isso hoje, o método para você adicionar um item a mais na lista. Aí, quando a gente usa o método, que é o append, nós vamos ver daqui a pouquinho, o que você pode fazer? Você pode inicializar a lista vazia. Lembrem-se de que nós vimos na semana passada, na aula de quinta-feira, como inicializar uma lista vazia, que era só colocar lá o nome da lista e os colchetes sem nada dentro. Então, aí você tem uma lista vazia. Qual é a vantagem da lista vazia? A vantagem é que, obviamente, no exemplo que eu estou colocando, eu, como programador, sei que a pessoa quer 5 números. Então, eu crio uma lista com 5 espaços, é o que está ali na linha número 1. Eu tenho a minha lista chamada números e posição 0 tem o número 0, posição 1
tem o número 0, posição 2, 0, 3, 0, 4, 0. Então, eu crio uma lista com 5 itens e acrescento 0 em todos eles, enfim. Tá? Agora, é lógico que isso é um exercício, é uma situação completamente controlada que a gente está fazendo aqui na aula pelos objetivos óbvios didáticos. Então, se você não souber quantos números, ou se você se deparar frente a uma situação em que o programa diz assim, olhe, peça números da pessoa, até que ela digite 0 para sair, né, do loop. Então, nesse caso, você não sabe quantos itens a pessoa vai digitar. E, logicamente, né, essa é a realidade nossa, quer dizer, eu digo nossa como programador, né, a gente não cria programas de computador imaginando que é tudo pré-definido. Pelo contrário, nós como programadores, eu coloco nós aqui porque, obviamente, que considero vocês já como programadores, a gente tem de partir do princípio de que a gente não sabe o que a pessoa vai inserir. Né? A gente não sabe se a pessoa vai inserir um único número ou se a pessoa vai inserir 100 números. Numa situação em que, imaginemos aqui, você queira criar lá uma caixa registradora para contar quantas vendas você fez num dia. Quer dizer, quantas pessoas ou quantas vendas você vai adicionar. Você não sabe se você vai vender um produto ou se você vai vender 1000 produtos no dia. Tá? A mesma coisa, vamos imaginar aqui, olhando um pouco mais, talvez aí para o ponto de vista jurídico, quantas petições você vai escrever num dia? Você não sabe. Então, é nesse contexto em que a utilização do método append, e aqui eu já estou até antecipando o que eu vou dizer, né, ele se torna relevante, porque a gente vai adicionar coisas à lista, tá? Mas, e essa vai ser a realidade, portanto, provavelmente vocês sempre vão inicializar listas vazias, na prática de vocês. Mas aqui, como eu disse, para o que nos importa no exercício não é tanto essa questão da lista, mas é a questão de adicionar e de treinar o loop, a gente tem ali, então, a lista com os 5 números, zeros. Depois nós temos o nosso X, que é o contador, que eu até falei aqui antes. É o contador. E o que esse contador vai fazer? Ele vai me indicar a posição na lista, o índice. Por isso que eu estou inicializando com 0. O x é igual a 0, recebe o valor 0, e por isso que eu tenho ali o meu while x menor do que 5. Tá? X menor do que 5, por quê? Porque, óbvio, menor do que 5 é até 4. Então, eu tenho posição 0, 1, 2, 3, 4. Perfeito. 5 números. Tenho o meu input, tá? Como eu já disse, convertendo ali para inteiro. E aí, como vocês podem ver na linha 4, portanto, eu coloco que a lista números na posição X irá receber um número inserido pela pessoa. Né? Pela pessoa que estiver executando o programa. Tá? Então, basicamente, a ideia é essa, e depois, óbvio, eu estou trabalhando com contador, então eu estou aumentando o x mais 1. Né? X igual a x mais 1, está ali na linha 5, porque na segunda execução, obviamente, o x vale 1, e ele vai adicionar o número digitado ou inserido pela pessoa na lista números na posição 1, no índice 1, depois no 2, depois no 3, depois no 4, e quando o x vale 5, ele sai do while. Ponto final. Sem mistério aqui. E depois eu tenho ali while true. Quer dizer, eu estou colocando um while true agora, no segundo bloco, no segundo while, na linha 6, por quê? Porque o fato de eu ter 5 números não quer dizer que necessariamente a pessoa só queira ver 5 números. Sei lá por quê, de repente a pessoa quer ver 2, 3, 5 vezes o que está em cada posição. É claro que é uma ideia meio sem sentido, né? Mas, enfim, eu não sei. De repente a pessoa quer só uma vez. Se ela inserir os números nesse exemplo, óbvio que é um exemplo completamente prático, de relevância prática nula, né, ou de aplicação prática nula, mas nessa hipótese aqui um tanto quanto absurda, imaginemos aqui que a pessoa inseriu o primeiro número, o segundo, terceiro, quarto, quinto, quando inseriu o quinto, ela esqueceu qual é o primeiro número. Tá? Então, ela só quer ver o primeiro número que ela digitou. E aí ela digita só um.
Por isso que tem ali o número escolhido, né? Chamei de escolhida ali a variável. Então, que posição você quer imprimir, né? O imprimir é mostrar na tela, né? E o 0 para sair aí do programa. Então, se o número foi igual a 0, mensagem ali, apenas um pouco de simpatia no programa, né, de delicadeza, break, para sair deste segundo while, o programa encerrou. O que aconteceu com a lista? Está lá armazenada. Se logo na primeira vez a pessoa inseriu 0, é porque ela não quer ver nada, ela só quer armazenar, pronto. Tá? Claro, poderíamos rebuscar... e só para terminar, então. Então, ele sai, tem um break. Se não, eu coloco ali, você escolheu o número tal, né? Ou você, enfim, inseriu, na verdade, o número tal. E aí, vejam aqui que eu estou colocando o quê? Eu estou colocando aqui a lista, números, tá? Na posição indicada pela pessoa menos 1. Por que indicada pela pessoa? Porque se a pessoa quer ver o quinto número, na lista não está no item 5, né? Na posição 5, está na posição 4. Tá? Se ela quer ver o terceiro, não está na posição 3, está na posição 2. Porque a gente sabe que o índice é sempre 1 a menos em relação àquilo que nós, como seres humanos, vemos. Por isso que ali o número é o escolhido menos 1. Agora, tem vários erros aqui nesse código. Quer dizer, não erros de execução, porque o programa executa, mas erros no sentido dos controles. E quando eu digo controles, eu estou falando no sentido de que aqui, por exemplo, na linha 4, eu poderia verificar se a pessoa está inserindo um número ou uma letra. Aquilo que a gente já sabe, né? Não fiz aqui, mas enfim, vocês já sabem como fazer. A mesma coisa aqui. Imaginem aqui, tá? Se a pessoa, em vez de inserir, porque a gente sabe que são 5 números, mas imaginemos que a pessoa insira o número 6. O que vai acontecer? Quer dizer, você já tem condições de responder sem executar o programa e ver o traceback. O que vai acontecer? Se a pessoa digita o número 6, insere o número 6, quando chegar, isso aqui passou, um número é igual a 0? Não, então ele pula tudo isso. Ele chega nessa linha e vai chegar nesta condição aqui, nesta conta. Ele vai colocar o número 6 menos 1. O número 6 menos 1 é 5. Maravilha, só que nossa lista tem índice 5? Não, não tem. A nossa lista, como vocês já sabem, tem aqui índice 0, índice 1, índice 2, índice 3 e índice 4. Ela não tem índice 5. Portanto, daria um erro aqui. Daria um erro aqui se a pessoa inserisse uma letra. Então, percebam, quando eu digo aqui que o programa está ruim, né, não é que ele não executa o que dele se espera, ele executa bonitinho, mas ele contém esses detalhes que, obviamente, eu não coloquei aqui por uma questão da aula, enfim, né? da redação aqui do programa, mas são erros que a gente tem de tomar cuidado. Tá? Não, repito, não vou executar, basta você imaginar isso, mas não precisa exagerar ou forçar demais a sua imaginação, é isso que ocorreria. Daria erro, poderia dar erro na linha 4, se a pessoa insere uma letra, porque não tem nenhum try except, não tem aquele método do isAlnum, isAlpha, isDigit, que eu já passei para vocês. Portanto, ali poderia dar erro do jeito que ele está. Poderia dar aqui erro na linha 7, exatamente pelo mesmo motivo. Se a pessoa digita uma letra, não tem nenhum try except aqui para testar. E se a pessoa digita um número maior, aliás, um número maior do que 5, porque se ela digita 5, aqui vai ser 5 menos 1, 4, então ok, ele vai mostrar o último número da lista. Mas se a pessoa digita de 6 para cima, vai dar erro. Se a pessoa, né, como eu já disse em outras oportunidades, se a pessoa tem um espírito de porco e ela digita menos 1, tá? Ele também daria ali algum probleminha. Tá? Ou seja, que menos 1 vai dar menos 2, e aí a gente não tem uma lista com índice menos 2. Tá? Na verdade, ele mostraria outra coisa, ele não mostraria o que a gente quer. Então, nós teríamos de pensar em todos esses controles, tá? Para que esse programa ficasse 100%. Obviamente que, dado aqui o nosso contexto de aula e etc., né,
não tive essa preocupação no código, mas tenho essa preocupação em dizer isso aqui para vocês, tá? Dito isso, vamos entrar aqui num aspecto um pouquinho mais prático, que dependendo da situação, vocês vão precisar de realizar, de fazer cópias de listas. Então, cuidado quando vocês forem fazer uma cópia de uma lista. Leiam aqui este código. Nós temos ali a lista L, tá? Só antes de continuar, o Diogo colocou ali os try e except para testar o que a pessoa digitou, são sempre frequentes quando temos inputs. Tirando os casos em que queremos que o utilizador digite qualquer coisa, eu diria que sim, eu diria que sim. Ou você usa aquele método isAllNum, isAlpha, isDigit, esses 3 métodos. Lembrando que esses métodos dão um retorno, eles não mostram efetivamente, mas você pode fazer ali aquele teste, e aí colocar assim, olha, bom, isAllDigit, por exemplo, e aí ele responde que não, que é falso. Então, você não vai trabalhar com o número, mas você vai trabalhar com a informação de que é falsa. Agora, tem um pequeno problema. Lembrem-se do método lá isAlpha, que tem a questão dos espaços. Então, isso complica um pouquinho. E o outro método do isAllNum, né, ou seja, se é alfa, letras, ou se são números, ele também leva em consideração esses espaços, em primeiro lugar, e se a pessoa, em vez de digitar o número 1, digitar a letra A, o programa não dá erro, ele não vai apresentar um traceback, mas ele vai fazer algo que a gente não quer, porque a gente quer que a pessoa insira números, a gente não quer que a pessoa insira letras. Então, Diogo, eu diria que sim, eu diria que essa questão de fazer esse teste dessa maneira, tá, seria aí um ponto muito positivo em todos os programas quando você está efetivamente criando alguma coisa mais prática, né? Quer dizer, é aquilo que eu disse quando eu expliquei para vocês o try except. A gente quer meio que forçar a pessoa a fazer aquilo que a gente quer. A gente não quer que a pessoa digite um número, a gente quer que digite uma letra. Então, a gente meio que obriga a pessoa e obriga, colocando dentro de um while true, que fica executando e repetindo até que ela digite a letra, né, e não um número, ou vice-versa, claro. Então, eu diria que nesse sentido, sim. E também, claro, para ter uma certa elegância no seu programa. Quando eu digo elegância, é você evitar que apareça lá um traceback, porque você, Diogo, como programador, vai saber o que é um traceback, vai ler a mensagem, vai saber resolver, mas provavelmente a pessoa que estiver utilizando o programa, ela não vai ter conhecimento de programação. A gente tem de partir do princípio que, apesar de que muita gente hoje sabe programar, mas ao mesmo tempo a gente tem de partir do princípio que a maioria das pessoas é leiga nesse assunto. Portanto, a gente precisa tomar cuidado, né? Inclusive, o try or except, você pode lidar com os erros. Quando eu digo lidar com os erros, eu não sei se vocês estão lembrados que em algumas aulas a gente coloca aí, quando dá um traceback, deu um traceback, apareceu o nome do erro. Então, você pode usar aquilo ali no seu except, por exemplo. Tá? Então, o try or except tem mais coisa do que aquilo que eu passei aqui, é claro que tem, por uma questão óbvia do tempo, aquela coisa toda, não dá para a gente aprofundar super bem do jeito que seria o super ideal, mas dá, obviamente, para vocês terem essa base. Então, eu diria que, sim, utilizar esse try except, forçar, deu erro, mostra a mensagem, volta, pede de novo, e por aí vai. E aí, como eu disse, você começa a refinar o seu programa. Lembrem-se daqueles códigos em que eu usei aquela função que eu chamei de limpar a tela, né, para ficar tudo bonitinho e tal. Então, você pode usar essa função, por exemplo, para mostrar uma mensagem e dizer, olha, meu amigo, por favor, digite só números. Aí fica ali paradinho, 2, 3, 5 segundos, aí pá, limpa tudo e recomeça, por exemplo. Tá? Então, é nesse sentido que, é claro, você começa a refinar, né? Deixar o seu programa mais bonito, até, digamos assim, tá? Dito isso, vamos dar uma olhadinha aqui na nossa cópia de listas, tá? Repito, vocês vão utilizar essa questão de cópia de listas. E por que vocês vão utilizar? Certeza, fato, não tenho dúvidas. Vocês vão utilizar porque nem sempre vocês vão querer trabalhar com o original. Vocês precisam de tomar cuidado com isso, tá? Cuidado quando vocês pegarem, por exemplo, o conteúdo de um documento, e aí você está com o documento aberto,
do ponto de vista da informática, você está com o documento aberto e, de repente, você faz alguma coisa na sua lista, que é a lista original, e você grava aquilo de novo no documento. Mas, de repente, o programa tem um erro. E aí, como eu disse, não é um erro que dá um traceback, mas é um erro de lógica, né? Ou é um erro de sintaxe, principalmente. Tá? Desculpa, de semântica. Então, o programa funciona bonitinho, mas se a pessoa inserir uma letra, enfim, pode dar algum problema, e aí você perde o conteúdo daquela lista. Por isso que, dependendo do contexto, você faz uma cópia da lista, tá? Para realmente trabalhar com a cópia, e se o programa der um resultado, tiver êxito, você apaga o original e grava a cópia, e a cópia passa a ser o seu original, digamos assim. Só que você tem ali aquela situação. Você tem o que você pensaria, talvez, o que vocês pensariam em termos de cópia? Temos ali a lista L, com aqueles números, 1, 2, 3, 4, 5, e logo em seguida eu estou dizendo que a lista V recebe o conteúdo da lista L. E vocês já sabem disso. Olha, se eu tenho lá que o A recebe o valor de 6, por exemplo, e depois o B recebe o valor de A, o B vale 6. Então, se com uma variável comum, digamos assim, acontece isso, com a lista a mesma coisa. Então, o que está ali na segunda linha, nada mais é, em princípio, do que você dizer assim, olha, lista V é uma cópia da lista L. E aí nós temos ali a mostra, ou a mostragem, né? O ato de mostrar as duas listas, print L, print V. Depois nós temos que a lista V na posição 0, você tá pensando agora que você está lidando com a lista V. Você quer que o que está na posição 0 seja o número 6. Portanto, seu objetivo é que não seja mais 1, 2, 3, 4, 5, seja 6, 2, 3, 4, 5. Mas na sua cabeça, a lista L fica intacta, correto? Não, não está correto. Tá? Não está correto. Esse é o número 5. A gente executa aqui o número 5. E vocês percebem ali o que acontece. Nós mostramos a lista L, nós mostramos a lista V na segunda linha, depois nós atribuímos na lista V, no índice, na posição, no índice 0, o número 6, e depois nós mostramos as duas de novo. E vejam o que aconteceu. Tanto a lista V quanto a L receberam, ou têm agora na posição 0, no índice 0, o número 6. E aí você se assusta, porque não é isso que você quer. Você quer que a L seja o número 1, né? Comece com o número 1, e a V comece com o número 6. Tá? E deixe-me só mostrar aqui, esse aqui eu vou colocar rapidamente lá no Python Tutor, só para que vocês visualizem isso. Tá? Quando a gente efetivamente executa aqui, o que nós temos ali é a criação da lista L, e depois, quando nós dizemos que V é igual a L, vejam o que acontece na memória do computador. Então, você tem, na verdade, dois nomes para a mesma lista. Você tem o nome L e você tem o nome V, neste exemplo. E quando eu chego ali, mostro as duas, ok? Aí eu coloco que o V na posição 0 recebe 6, é a mesma coisa que eu dizer que L na posição 0 recebe 6. Por isso que na hora que eu mostro, as duas têm o número 6 na primeira posição, na posição 0, né? Posição 0 é a primeira posição da lista, como vocês sabem. Então, tomar cuidado com isso, tá? Quando vocês forem fazer cópia. E como que vocês fazem a cópia, então? Como está ali, ó. Para copiar efetivamente uma lista para uma nova variável, é necessário utilizar o símbolo colchete, abre colchete, 2 pontos, fecha colchete, que é o número 6, tá? E aí, quando a gente vem aqui e executa o número 6, vocês percebem que o código é exatamente o mesmo, tá? Exatamente o mesmo, a única diferença é que ali eu coloquei, como estou aqui agora editando no Python Tutor, eu venho aqui, aqui e coloco lá, colchete, 2 pontos, colchete. E aí, na hora que eu executo,
ele cria uma cópia, como vocês podem ver, da primeira lista. E aí, normal, mostra uma, mostra outra. A V na posição 0 recebe 6, mas a L não foi alterada, porque temos ali uma cópia, portanto, temos a independência efetiva das duas listas. Tá? Então, eu repito que esse detalhe é relevante na prática, bastante relevante, extremamente relevante. Cuidado, portanto, quando vocês pensarem em fazer cópias de listas, tá? Outra coisa é a questão do fatiamento da lista. A gente já fez este fatiamento com strings, que é mais ou menos usando a mesma nomenclatura que eu mostrei agora. Põe o colchete, põe o número, né? Eu quero lá da posição 0 até a posição do índice 0 até o índice 3. Então, eu vou colocar 0, 2 pontos, 4. Porque o Python sempre pega o último número menos 1. Se eu quero pegar as primeiras 3 letras, 4 letras, as primeiras 4 letras de uma palavra, a letra da posição 0, a letra da posição 1, a letra da posição 2, a letra da posição 3. Então, eu vou colocar lá a string, pensando em termos de string, abre colchete, 0, 2 pontos, 4, porque ele vai até o 3. Fecha o colchete. Exatamente a mesma coisa aqui, não muda nada. Eu coloco o nome da lista, abre o colchete, 0, 2 pontos, 4, fecha o colchete. Significa isto que o Python vai me mostrar o conteúdo da lista na posição 0, 1, 2, 3. Exatamente a mesma coisa. Tá ali o 7, vou executar aqui, mas acho que não há nenhum mistério. Tá, ali vocês percebem que nós temos variações, né? Vamos aqui dar uma olhadinha no código. Tá? Ali é o qualquer, é o 7. Tá? Então, nós temos variações aqui. Eu tenho lá a minha lista. E aí, como está ali, mostra do 0 até a posição 5. Portanto, eu mostro a lista inteira, que eu vou do 0 até o índice 4. Né? Então, é tudo. Depois eu tenho aqui, quando a gente não põe o 0, põe só o último número. Né? Ele começa do 0 e vai até o último número, menos 1. Quando temos o menos 1 aqui, tá? Vejam ali o resultado. Eu estou mostrando 1, 2, 3, 4. Eu estou mostrando do 0 até a posição menos 1. O que é a posição menos 1? Tirando o último. Da 1 a 3, portanto, eu tenho ali o 2, como a gente pode ver, e o 3. Tá? Da 1 a 4, então temos 2, 3 e 4. Depois do 3 até o final. E aí nós temos aqui os itens 4 e 5. Tá? Depois temos aqui do 0 ao 3. Portanto, é 0, 1, 2. E ali temos a lista na posição menos 1, lista na posição menos 2. E aí sempre é o menos 1 é o último, menos 2 é o penúltimo, menos 3 é o antepenúltimo e assim vai. Por quê? Porque pode ser útil. De repente, em vez de você querer mostrar algo que está na lista do início, você resolve mostrar a partir do fim. Por quê? Porque você quer mostrar na tela invertida. Você quer criar alguma coisa lá que inverta a ordem das palavras ou do conteúdo da lista. Pronto, você começa do menos 1, e aí, em vez de ser x mais igual a 1, o seu contador vai ser x menos igual a 1. Pronto. Tá? Não tem aí mistério nenhum. Ou, de repente, você só quer mostrar o último. Você já sabe que você quer mostrar o último item. Então, você põe o menos 1. Você tem duas maneiras de fazer. Você tem lá como fazer, né, o len, que inclusive está ali, da lista. Você sabe o número de caracteres, coloca lá len, nome da lista, menos 1. Então, a lista tem 100 itens, por exemplo. Ele vai mostrar o último. O último é o quê? É o que está na posição 99. Então, você pode colocar, vai funcionar tranquilo, perfeito. Len, lista, menos 1. Ou você pode colocar simplesmente lista, menos 1. Entre parênteses, né? Quer dizer, o primeiro caso, tá? Vou até usar aqui isso. O primeiro caso é você colocar lá print, sei lá, né? Lista, na posição o quê? Len, lista, menos 1. Eu posso fazer isso. Me mostre o que está na lista, em que posição dessa lista? Na posição do tamanho da lista menos 1, que é a última. Tá? De novo, se a lista tem 100 itens, este len da lista vai me retornar o número 100, menos 1, 99, perfeito, ele me mostra o último. Ou eu posso simplesmente colocar aqui, print, lista,
na posição -1. Pronto. Ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Tá? Podemos até ver isso aqui, em vez de lista, colocar aqui L, tá? L, e aqui L também, tá? Para a gente ver isso aqui. Tá ali, os dois últimos que eu acrescentei agora. Antes a gente tinha aqui 5 e 4, agora nós temos aqui o 5 e 4 está aqui, e os dois últimos estão aqui. Fazem exatamente a mesma coisa. Pego o tamanho da lista -1, que é esse aqui, ou eu simplesmente coloco, né, lista -1. Então, é uma maneira de repente, você querer mostrar o último item da lista. A função len, acabei de relembrá-los da função len, né? Descobre o número de itens de uma lista. A função len pode ser utilizada em repetições para controlar o limite dos índices. Então, se você quiser usar um while ou quiser usar um for, e você não sabe quantos itens tem na lista, o que você faz? Usa essa função. Eu posso colocar for i in len lista. Então, para um i, né, uma variável i, que é o nosso contador lá no loop for, como eu expliquei para vocês, tá? Então, do i, começando do início, né, até o tamanho da lista, tá? E faz alguma coisa. Pronto. E a vantagem dessa técnica é que não precisaremos de alterar o código caso alteremos o conteúdo da lista. Tá? Temos aqui o 8, vamos aqui ver o que o 8 faz, e depois a gente olha o código para que vocês entendam. Vejam ali, eu tenho primeiro 1, 2, 3, depois espaço, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O que eu coloquei nesse código? Vamos lá dar uma olhadinha, é o 8. Então, o que esse código está fazendo? Eu tenho uma lista, tá? E o que eu poderia fazer, no primeiro caso, para mostrar os itens da primeira lista? Eu posso colocar ali while x menor do que 4. Aliás, do que 3, desculpa. Tá? Porque ele vai para o 0, 1, 2, mostrou tudo. Só que na segunda, eu já não poderia fazer isso. Eu teria de colocar o quê? Menor do que 6. Só que eu não sei, é aquilo que eu falei no início. Eu não sei quantos itens a minha lista tem. Portanto, eu simplesmente coloco aqui, enquanto o x for menor do que o tamanho da lista, mostra o que está ali. Tá? Então, eu estou usando, como vocês podem ver aqui, entre as linhas 3, 4 e 5, e a linha 9, 10 e 11, é exatamente o mesmo código. Exatamente, não muda nada. E eu, programador, não tenho de me preocupar em mudar nada, porque eu estou trabalhando com a função len, ainda que eu tenha listas diferentes. Tá? Então, enfim, você pode utilizar isso para controlar a execução dentro de uma estrutura de repetição. Tá? E aí, para a gente avançar aqui, uma das principais vantagens de trabalharmos com lista é poder adicionar novos elementos durante a execução do programa. Eu já tinha comentado isso antes, né? Quando eu disse eu estou aqui me antecipando a isso. Para adicionar um elemento ao fim da lista, utiliza-se um método append. Portanto, se é um método, o que a gente vai fazer? Nome da lista, ponto, e aí aparecem os métodos. Tem vários, tá? Aqui eu não vou trazer todos eles, mas tem vários. O ponto aqui nós temos, nós colocamos o ponto, o ponto aqui colocamos o ponto, e aí você escolhe o método que você quer utilizar. O append é para adicionar, portanto, itens à lista. Tá? Por quê? Porque sim, porque você pode querer adicionar, por algum motivo, coisas. Eu tenho lá um documento com o nome de todos os alunos que estão fazendo programação para juristas agora, neste momento. Né? Eu digo neste ano. Então, de repente, eu vou adicionar notas. Tá? Então, eu tenho 5 questões na avaliação A1. Então, eu coloco lá, Francisca, nota da avaliação 1. Eu gravo isso numa lista. Tá? Uma lista que, em princípio, apesar de que eu já sei que são 5, né? São 6 questões, na verdade, mas eu inicializei a lista vazia. Então, eu coloco lá a nota número 1, depois eu coloco a nota número 2, depois eu coloco a número 3, e assim vai para cada aluno.
Posso fazer isso perfeitamente usando uma lista. Tá? Ou, eventualmente, um dicionário, como a gente vai ver, seria até melhor nesse caso, mas a lista resolve aqui o nosso problema. Então, eu posso utilizar o método append e ir, obviamente, adicionando itens a esta lista. Tá? É possível também adicionar elementos a uma lista com a adição de uma lista a outra. Então, eu tenho L1, por exemplo, que é a minha lista 1, tem lá os números 1, 2, 3. E a minha L2, eu tenho os números 4, 5 e 6. E eu tenho a L3, que é igual a L1 mais L2. E aí eu dou um print L3, o que vai aparecer? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá? Então, são maneiras diferentes de você adicionar. É claro que o método append, você está adicionando geralmente item a item, mas não precisa ser item a item, tá? Pode ser de maneira distinta, pode ser vários itens, enfim. E o adicionar uma lista na outra, na verdade, é uma espécie de concatenação, assim como a gente fez com strings, que eu adiciono uma string a outra, né, usando o sinal de mais, mesma coisa aqui. Então, temos ali o 11 e o 13, tá? Só para que vocês visualizem primeiro, 11, temos ali este resultado, e agora o 13. Vamos deixar aqui. Eu tenho lá 0, vocês já vão ver por quê. Depois eu tenho a lista com o meu item A. Eu tenho depois a lista com o meu item AB, e depois eu tenho a lista com meus itens A, B e C, e depois eu tenho 3. Então, vocês já podem imaginar que no primeiro momento eu criei a lista e dei um print no número de itens da lista, por isso que é 0. Depois eu fiz um append colocando A, depois eu fiz um outro append colocando B, depois eu fiz um outro append colocando o C, e no fim eu pedi para mostrar quantos itens tem na lista, 3 itens. Tá? E a outra também somatórios. Né? Primeiro a lista vazia, depois a lista vazia mais uma lista que contém o número 1, depois a lista que contém o número 1 com uma lista que contém o número 2, tá? Depois uma lista que contém os números 1, 2, mais outra lista que contém os números 3, 4, 5. Porque percebam, inclusive, está ali no PowerPoint no finzinho, que a adição de listas implica sempre na utilização de colchetes para indicar que uma lista está sendo adicionada a outra. Então, nós temos o 11 e o 13, tá? O 11 está aqui, exatamente aquilo que eu falei. Eu tenho uma lista vazia, mostro o tamanho da lista, por isso que foi 0. Append, L.append com a letra A, e pedir para mostrar a lista, por isso que nós vimos aqui no início a lista A, a lista com um item chamado A, depois adicionei o B, depois adicionei o C e mostrei tudo. Tá? Também aqui, muito rapidamente, só para se visualizar isso, ainda que eu acho que esse aqui é bem óbvio, ou bem claro, mas eu crio a lista vazia, como vocês podem ver, até ele dá aqui o empty list, tá? Mostro lá o número, depois adiciono na posição 0, mostro, adiciono, mostro tudo e mostro o número de itens. Sem mistério para o método append. E aqui a outra com o somatório, exatamente o que eu falei. Tá? Também vou colocar ali, aqui não tem, e vejam que aqui eu nem usei o mais, usei ali na primeira, mas depois eu coloquei o mais igual, como vocês podem ver. Cria-se a lista vazia, mostra-se a lista vazia, ela não tem nada. Lista vai ser lista mais outra lista. Perceba que quando eu coloco o colchete no número 1, eu estou dizendo para o Python, adicione esse número 1 à lista L. Então, na posição 1 ele está ali, mostra a lista. Depois eu tenho a lista que vai, a lista L, que já tem o número 1. A ela vou adicionar o número 2, está ali, mostrei, e depois eu adiciono os números 3, 4 e 5. E aí eu mostro tudo, sem mistério também. Qual que eu utilizo, Matheus? O que você quiser. Você utiliza aquele que for mais útil para... Opa! Você utiliza aquele que for mais útil para você, a depender do que você estiver fazendo. Depende do que você estiver fazendo. Tá? Se você quiser, depende só um, que é um item apenas, em que, por exemplo, você está ali pegando os nomes, ou pegando números, ou pegando o que for do utilizador, ele digita alguma coisa,
acho que o append, pelo menos de maneira genérica, seria o mais relevante. Agora, se de repente você tem dois conjuntos de dados diferentes, alguns dados em uma lista, outros dados em outra lista, e vocês querem centralizar tudo em uma única lista, e vocês somam, concatenam, né, uma lista à outra, tá? Como eu coloquei aqui, é necessário tomar cuidado ao utilizar o método append, pois ele irá adicionar tudo o que estiver dentro dos parênteses como um novo item único da lista original. Então, se eu coloco A, B no append, ele não vai colocar como dois itens novos, ele vai colocar A e B como um único item novo. Então, esse é o detalhe que você precisa tomar cuidado, e por isso que vai depender do que você quiser fazer. Por isso que eu disse agora, se você estiver ali adicionando itens a uma lista que a pessoa está digitando, o append, beleza. Agora, se de repente você já tem conjuntos distintos, aí você pode concatenar as listas, tá? Como eu coloquei ali, por outras palavras, é possível pedir ao append para adicionar uma nova lista dentro de uma lista, sem problema nenhum. Mas, nesse caso, a lista inserida irá ser considerada como um novo item da lista e não como um item normal, ou seja, haverá uma lista dentro da lista. Tá? Para entender este segundo ponto, que pode parecer um pouquinho confuso, vamos ver aqui o 14 e o 15. Eu tenho este resultado. Vejam ali, eu inicio o programa mostrando a lista. E logo em seguida eu coloco quantos itens tem na minha lista, 0 itens. Depois eu uso o append e eu acrescento a letra A. E aí a minha lista tem um item. Depois eu utilizo o append de novo e eu coloco os itens B e C. Imaginando que, bom, agora a minha lista vai ter 3 itens, correto? Não, errado. Como vocês podem ver no número embaixo, eu tenho agora 2 itens. O primeiro item, que está na posição de índice 0, corresponde a um caractere, a letra A. E o segundo item, que está no índice 1, é uma lista com os itens B e C. Então, o 14, em termos de código, é isso daqui, ó. Tá? Opa, de novo aqui. Vamos passar para cá para visualizar isso, ainda que seja exatamente o que eu acabei de falar. Crio a lista vazia, mostro a lista vazia, mostro o tamanho da lista vazia, coloco lá o meu append A, mostro a lista, mostro o tamanho da lista, coloco o meu append B e C, tá? Portanto, ali, vejam que na posição 1, como está aqui, eu tenho uma outra lista composta dos itens B e C. Por isso que quando eu mostro a lista, ele mostra daquele jeito, e quando eu mostro aqui o println, ele corretamente, por óbvio, diz que a lista L tem 2 itens. Tem o item, a letra A no item 0, e tem a lista no item 1. E essa segunda lista tem 2 itens. E dentro dessa daqui eu poderia colocar outros itens. E por aí vai. Tá? Então, esse é o 14. Tá? E o 15, é o 15, né, que a gente viu exato. O 15, o que o 15 faz? Vejam ali que agora eu tenho 3. Qual é a diferença do 14 para o 15? Tá? O 15, ele está, aqui. Vamos trazer para cá e ver o que o 15 está fazendo. Veja que eu mudei um pouquinho ali o código. Eu tenho a minha lista vazia, ok, mostro a lista, mostro o tamanho da lista, adiciono o item A na lista, com um append. Mostro a lista, mostro o tamanho, tem um, depois eu crio uma nova lista, que é a lista V, com os itens B e C. E aí eu concateno uma na outra. E aqui nós temos, portanto, agora, diferentemente da anterior, em que a anterior eu utilizei o append, aqui eu utilizei a concatenação. Então, nós temos aí, no primeiro caso, uma lista com 2 itens, sendo que um dos itens, repito, era ele mesmo uma lista. E nesse segundo caso, nós concatenamos as duas listas, tá? E, portanto, aí nós temos 3 itens
originariamente, digamos assim. Né? Para adicionar listas a listas, você pode também utilizar o método extend. Tá? Então, se você quiser, vamos lá, esse é o 16. Tá ali. Nós temos ali o resultado do código do 16. O código 16 está aqui. Tá? Então, o que eu estou fazendo aqui? Vamos lá. Só para deixar de novo isso claro. Lista com já o item A. Adicionei com um append o B. Mostrei a lista. Aí eu adicionei uma nova lista, ou um novo item. Tá? Eu estendi. E aí eu mostrei. Né? Agora eu tenho ali a lista com os itens A, B e C. Depois eu usei o append para colocar algo na posição 4, aliás, na posição 3, mostrei a lista e depois eu adicionei outros itens à minha lista original. E aí eu mostro o resultado lá em cima. Então vocês podem perceber que a minha lista L, ela começou com um item, eu inicializei com o item A, depois eu utilizei o append para acrescentar um item, depois eu utilizei o extend para ampliar a lista com outros itens, depois eu utilizei o append, e ao utilizar o append com uma lista dentro dele, eu criei uma lista dentro de lista, e depois eu utilizei de novo na linha 8 o extend para ampliar a minha lista original com outros itens. Tá? Então, isso aqui tudo, pessoal, que talvez possa parecer um pouco confuso nesse momento, mas na verdade não é confuso. Não é confuso por quê? Porque tudo vai depender do que você vai querer fazer. Tá? Se você quiser adicionar item a item, você pode utilizar o append. Se você quiser adicionar outras listas, você pode utilizar o extend, ou você pode utilizar a concatenação, como a gente viu. Para aceder a itens de listas dentro de listas, utilizam-se 2 colchetes. Um indicando a posição do item da primeira lista e o outro indicando a posição do item da segunda lista. Então, se eu quiser saber aqui, ó, a letra E, mostre a letra E. O que eu tenho de fazer? Eu tenho de colocar L, colchete 3, colchete 1. Aí eu consigo mostrar a letra E. Tá? Temos ali o 19, eu não vou colocar ali no tutor, mas temos aqui o 19, tá? Que ele é super maior aqui, como vocês podem ver, em termos de código. Então, a gente executa ele aqui e eu tenho isso aqui. Tá? Lista A. Aliás, deixa eu até dar um Ctrl+C aqui e fazer diferente. Depois a gente vai para o código. L. Tá? Isso aqui eu estou mostrando na tela o código. Tá? Então, eu tenho que o L está recebendo o item A. Em seguida, então, obviamente, eu mostro que a lista até agora tem apenas um item. Ela tem, portanto, o tamanho da lista é 1. Em seguida, eu uso o append para colocar o item B. Portanto, a lista até agora tem o A e tem a lista com o item B. Por que eu sei que o item B, o que está ali na posição 1, é uma lista? Porque a letra B, quando eu imprimi ali, coloquei lista até agora, tem o item A, e depois tem o item B dentro de colchetes. Então, eu sei que aquilo ali é outra lista dentro de uma lista. Então, tenho 2 itens. Depois aqui, a gente continua e eu coloco outra lista. Vejam ali, tá? Estou usando o método append e colocando a lista dos itens C e D dentro da lista L. Então, a nossa lista L tem 3 itens. Posição 0, letra A. Posição 1, lista B, lista com item B. Posição 2, item com lista com itens C e D. Depois eu tenho na posição 0 um caractere, que foi o que eu acabei de falar.
Na posição 1, nós temos uma lista com um item, e na posição 2, nós temos uma lista com 2 itens. Tamanho da posição 2, vejam ali, eu estou colocando len L2. Então, é uma lista, tem 2 itens, tá? E como seria o segundo item da lista que está na posição 2, ou seja, o item D? O que eu tenho de fazer? Eu tenho de usar essa expressão. Tá? É o item 2, e dentro do item 2, eu quero o item na posição 1. Então, olhando aqui para cima, para isso que eu estou selecionando aqui agora, lista na posição 2. Eu tenho o A na posição 0, o B, a lista B na posição 1, e a lista CD na posição 2. Portanto, esta expressão, que eu selecionei só o L2, me retorna os itens C e D. Mas eu quero o item D. Portanto, eu coloco de novo aqui colchetes e o 1. Porque eu estou dizendo que, olha, do item 2, que é isso aqui, me traga o que estiver na posição 1. E nós sabemos que o C está na posição 0 e o D está na posição 1. E aí nós temos aqui o fim do nosso programa. Como que eu fiz para pausar? Vocês devem ter ouvido que eu estava aqui quase que espancando a tecla Enter. Mas como é que a gente faz isso? Muito simples, eu coloco um input e ele fica parado esperando. Então eu posso inserir qualquer coisa que eu apenas carreguei no Enter e aí ele está ali parado. Para quê? Para eu fazer de maneira pausada aqui para poder mostrar para vocês. Tá? Então, estou usando os itens, estou criando aqui com append, aqui o append, e depois só mostrando, só os prints aqui, para poder explicar isso para vocês. Tá? Então, quero ter acesso a um item de uma lista que está dentro de outra lista. Eu pego a primeira posição da primeira e depois a posição da sublista, digamos assim, né? E para remover um item de uma lista, ou talvez até todos eles, deve-se utilizar a instrução del. Né? Igual aí tem a tecla do delete, né? A mesma coisa, tomando cuidado, porque isso aqui, como eu coloquei no primeiro item, ele pode apagar a lista inteira. Tá? Então, você precisa tomar cuidado quando você for utilizar essa instrução. É importante notar que o elemento excluído não ocupa mais lugar na lista, fazendo com que os índices sejam reorganizados. Então, eles são calculados sem o elemento excluído. E pode também apagar pedaços inteiros de uma única vez com a instrução del, bastando indicar entre colchetes os índices dos itens da lista que você quer apagar. Então, nós temos aqui o 20 e o 21. Tá? Vamos executá-los aqui. E já vamos ver o código. Primeiro, o 20. Está ali. Vou mostrar o código já já. Tá? E o 21, que ele está me mostrando a minha lista original, que vai do número 0 ao número 100. Eu criei uma lista com os números de 0 a 100. E aí eu apago do índice 1 ao índice 98. Então, a lista no final vai ter o número 0, tá? E vou ter ali os itens 99 e 100. Né? Ou seja, aqui eu começo a lista do item 0 para fazer a devida associação. Vocês sabem que toda lista começa com o índice 0, portanto, na posição 0, no índice 0, eu tenho o número 0, na posição 1 eu tenho o número 1, na posição 2 eu tenho o número 2, e assim sucessivamente. Portanto, eu apaguei do índice 1 ao 98, portanto, eu apaguei tudo isso que eu estou selecionando ali. Sobrou o quê? O 0, o 99 e o 100. Tá? E o código disso? Nós temos o 20 e o 21. O 20 está aqui. Eu tenho minha lista, ABC, mostrei a lista, nós vimos isso aqui, mostrei a lista, está aqui. Aí eu apaguei o que está na posição 1, e o que está na posição 1? A letra B. Pedi para mostrar a lista, então ele mostrou e apagou. Agora, o item C está na posição 1. Tá? Vou até alterar aqui para colocar de novo. E executar de novo aqui o 20, só para que vocês vejam isso. Tá ali, ó. Tá? Apagou o que estava na posição 1 do original, é o B. 0, 1, apagou o B.
Então, agora nossa lista ficou desse jeito, A e C. Aí eu peço para apagar de novo na posição 1. Portanto, ele apagou o C e ficou só o A. Tá? E do 21, também não tem mistério nenhum, tá aqui, ó, cria uma lista usando a função range. A função range, como vocês já sabem, cria números em sequência de 0 até o número que eu indicar. Naquele jeito ali, eu só indico 101, por isso que ele criou uma lista com todos os números de 0 a 100. É o que nós vimos aqui, ó, lista original de 0 a 100. Então, eu mostrei aqui, mostra a lista original. Depois eu coloquei uma mensagem apagando do 1 ao 98 e utilizei a instrução del para apagar do 1 ao 99. Porque vocês já sabem que tudo que vem depois dos 2 pontos aqui nesta anotação, no Python sempre é esse número menos 1. Então, apaguei até o 98, é até o índice 99. E depois eu mostrei o resultado da lista, sem mistério nenhum. Então, esses são os comandos básicos para listas. Tem mais coisa, mas antes da gente avançar, tá? Eu coloquei aqui 3 exercícios, não vai dar tempo, infelizmente, da gente fazer os 3, tá? Mas eu queria que vocês tentassem aí fazer pelo menos esse primeiro aí, tá? Aliás, o primeiro não, porque o primeiro é muito fácil. Tá? Eu até mostro aqui o primeiro. Tá? Vejam ali. Cria um programa que peça apenas números inteiros ao utilizador. Se são apenas números inteiros, então eu tenho que tomar cuidado para não colocar float, para não colocar letra, tá? E por aí vai. Armazenes em uma lista, portanto, é lista no índice tal, e aí eu vou inserindo, se eu não sei quantos, então é um while true, até o quê? Até ter algum critério. E ao final mostra na tela todos os números. Então aí eu crio um outro while ou crio um for em que eu vou mostrando tudo ali, não tem mistério nenhum. E a inserção de números é encerrada quando o utilizador inserir o número 0. Então esse é o 12, tá? Eu não vou aqui nem... Vou já mostrar para vocês. Então eu inicio aqui a minha lista vazia. Enquanto for verdadeiro, eu peço aqui para ele inserir um número. E aí teria de fazer aquele try, except, aquela coisa toda, tá? Eu não fiz aqui por uma questão didática, mas eu estou dizendo para vocês que deveria ter sido feito. Né? Aquela questão de testar, ver se é letra, ver se é float, ver se é o que for. Então, try, except, ou se optar por usar um dos métodos lá das strings também poderá funcionar, com uma lógica um pouco diferente, mas dá certo do mesmo jeito. Se o número for igual a 0, break, sai fora, a gente já sabe, é a condição de saída. E aí, eu coloco aqui, na lista, ponto, append, e o número inserido. Então, pá, inseriu 10 números, beleza. Aí eu inseri o número 0, saiu. Depois eu inicio o meu contador. Eu não sei quantos números. Veja que aqui no programa eu estou dando a situação em que eu originariamente não sei quantos números a pessoa vai inserir. Ela pode inserir um, pode inserir nenhum, ou ela pode inserir 100 números. Eu não sei quantos. Como é que eu faço, então, para mostrar todos os números inseridos? Eu coloco um while x menor que o tamanho da lista. Simples. Não tem mistério nenhum. Mostro lá depois a lista, né, na posição do x. Então, aqui eu inicializei o x como 0, porque eu quero pegar do índice 0, desde o início. Tá? E quando eu chegar ao tamanho da lista, sai desse while, acabou o programa. Sem mistério nenhum. Tá? Depois, o próximo é 17. Cria um programa que leia 2 listas e que gere uma terceira com elemento das 2 primeiras. Concatenar listas. Esse também é bastante simples, é o 17. E já vou até avançar aqui. Então, eu tenho a primeira lista e a segunda lista. Tá? É o que está pedindo o programa. Leia 2 listas, leia pelo utilizador. Tá? Então, eu tenho aqui o escape como 0. Então, digite o valor para a primeira lista, tá? É o número. Se o número for igual a 0, sai. Primeira ponto, append, e o é. Né? Aquilo que foi inserido pela pessoa. Pessoa digitou, terminou, digitou 0, terminou. Então, beleza, então eu saio. Aí eu começo pela segunda, digite o valor para a segunda lista. E a mesma coisa, se for igual a 0, sai, se não, continua.
A terceira vai ser uma cópia da primeira. Tá? Eu estou criando ali. Por quê? Porque ali eu estou criando um mecanismo para evitar alterações. Aí, a terceira, eu vou, né, adicionar a segunda. Eu estou usando o método extend, portanto, eu estou colocando, concatenando as listas. E depois, enquanto for menor, eu mostro na tela. Isso aqui é uma forma diferente de fazer o nosso print. Tá? Isso aqui é uma forma diferente, claro, um pouco mais trabalhosa. Mas é a mesma coisa que eu colocar ali, tá? O número na posição, né? No índice 0, conteúdo tal, índice tal, tal. Mesma coisa. Tá? Então, isso aqui é uma maneira diferente. Eu trouxe aqui para chamar a sua atenção para isso, mas não precisam de aprender. Não precisam se preocupar com isso. Tá ok? Isso aqui é tranquilo. Tá? Isso aqui é daquele jeito que a gente vem fazendo até agora, resolve sem problema nenhum, porque é isso aqui, é para mostrar, criou a terceira com os elementos das duas e mostrou o conteúdo da terceira. Tranquilíssimo. Tá? E o que eu quero que vocês façam, eu quero deixar aqui para vocês aí pelo menos uns 15 minutos, é a última ali. Criar um programa que percorra duas listas e gere uma terceira sem elementos repetidos. Tá? Então, isso é o que eu vou deixar aqui para vocês em 15 minutinhos. Tentem fazer esse terceiro. Tá? Não vou distribuí-los aqui em sala nem nada, eu só vou aqui tirar o meu áudio, o meu vídeo. Tá? Então, daqui 15 não, agora daqui 14 minutos a gente volta, mas pensem em como fazer este último ali. Crie um programa que percorra duas listas e gere uma terceira sem elementos repetidos. Tá ok? A gente volta daqui a pouquinho, pessoal. Até já.
Vamos lá, pessoal, finalizar aqui a nossa aula de hoje com esse, como eu falei, ele é um pouquinho mais trabalhoso, por isso que, obviamente, eu deixei ele aqui por último para vocês, e eu vou até aqui explicar, copiando o código e executando esse código aqui, tá? Para que vocês vejam o que está acontecendo, né? Ou seja, primeiro criamos ali as listas, tá? Então, aqui acho que não há mistério aí para ninguém, né? Ou seja, deixa eu só colocar o chat aqui que eu tinha fechado. Pronto. Então, a gente criou ali as listas, ok? Primeira lista, segunda lista. E aí temos aquele nosso while true pedindo os valores. Eu vou colocar aqui tá? Ele vai adicionar, que vai demorar um pouquinho, como vocês sabem. Ele testa, adicionou. Vou colocar o 2. Testou, ok. Vou colocar o 3. Tá? Testou, ok. Vou colocar aqui o 4. Avançou e colocar o número 5. Tá? Nessa primeira lista. Então, temos ali adicionando. E agora vamos sair. Então, vou colocar 0. Tá? Inserir o 0. Aí ele vai fazer o teste. Tá? Viu que é 0, saiu deste while. Preenchemos a nossa primeira lista com os 5 números. Tá? Aí entramos para a segunda. E aqui na segunda eu vou colocar 3, porque o 3 vai ser um número repetido. Tá? Aí ele vai fazer o teste, adicionou. Depois eu vou colocar aqui 6. Faz o teste, adiciona. 9. Faz o teste, adiciona. Vamos colocar aqui mais um. 12. E pronto. Tá? Para a gente também colocar só mais um aí, vai, para fazer o 15 e ficar nesse número. Tá? Testou, ok. Agora vamos colocar o 0. Assim ficou igual. E, obviamente, nós sabemos o que nós estamos vendo ali. Então, ele sai aqui, saiu. Nós sabemos que o número 3 é um número repetido. Né? Então, os outros números não são repetidos, mas o 3 é. E aí, então, como está ali no próprio comando da questão, percorra 2 listas e gere uma terceira sem os elementos repetidos. Portanto, na terceira, nós temos de ter aqui os números 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 5, 6, 9, 12, 15. Tá? Então, criamos a terceira lista. E aqui eu coloquei uma pequena explicação, tá? Que vocês vão ter a opção de ler com mais calma daqui a 6 minutos, né? Talvez um pouquinho mais, quando terminar a aula e eu colocar esse código lá. Mas, basicamente, a ideia aqui é como eu coloquei. A gente vai criar uma outra lista com os elementos da primeira, tem várias formas, realmente, de colocar, tá? E a gente pesquisa os valores e vemos se são iguais, tá? Então, se sim, bem, se não, não. E aí, o que a gente faz? A gente cria ali uma outra lista, tá? Em que nós temos as duas juntas. Então, percebam ali, né, que na linha 19 eu criei uma quarta lista, porque vejam que a terceira vai ser a lista que vai conter os números não repetidos. Então, como eu disse, coloquei no comentário em cima, a gente poderia simplesmente fazer aqui uma comparação, tá, entre varrendo toda a primeira lista, depois varrendo toda a segunda e fazendo as devidas comparações em termos de posição. O que aqui seria fácil, tá? Prestem atenção nessa lógica. Aqui no meu exemplo seria fácil porque eu tenho tanto a primeira quanto a segunda são listas que têm 5 elementos cada. Então, eu poderia criar, por exemplo, um while x menor do que 5, se o que estiver ali na posição, e depois dentro desse while um for, ou outro while, enfim. Porque aí, enquanto eu tiver na lista 1, posição 0, eu verifico se o que está na lista 1, posição 0, é igual ao que está na lista 2, posição 0, ou é igual ao que está na lista 2, posição 1, 2, posição 2, e assim sucessivamente. Se for igual, eu pulo aquele número.
Se não, eu adiciono na terceira. É uma forma de se fazer. Aqui eu optei por fazer o quê? Como vocês podem ver, eu concatenei as duas listas. Tá? Então, eu tenho uma maneira de fazer, comparando item a item, e aí eu tenho de comparar, repito, o que está na primeira, posição 0, com o que está na segunda em todas as posições. Depois eu tenho de avançar e na primeira, na posição 1, comparar com o que está em todas as posições da 2, da segunda lista. Depois o que está na primeira, posição 2, com tudo o que está na segunda em todas as posições, e assim sucessivamente. Ou o que eu faço? Eu simplesmente concateno tudo. Então, vocês estão vendo que ali as duas listas, né? A lista chamada duas listas corresponde à concatenação da primeira com a segunda. E aí eu verifico se esses itens são iguais entre si. Então, eu coloco ali o x é igual a 0, né? Ou seja, o meu x, obviamente, é o meu contador, por um lado, e ao mesmo tempo ele vai identificar o índice da minha lista. Opa! E ali eu coloco o quê? Enquanto o x for menor do que o tamanho, obviamente, porque eu não sei, preliminarmente, antecipadamente, eu não sei qual é o tamanho, por isso que eu coloco o len. Eu coloco uma outra variável, ok, eu estou comparando, eu tenho de pegar o x como índice da lista chamada duas listas, e eu tenho aqui o y, que vai ser o índice da minha lista terceira. Então, eu coloco ali, enquanto o y for maior do que o tamanho da terceira, e aqui o primeiro eu vou pular. Tá? Isso aqui é para depois. Isso é para a gente comparar e vocês vão entender daqui a pouquinho. Mas na primeira execução, claro que ele pula, porque minha lista está vazia. Então é óbvio, né, que ele não vai executar. E aí, como está ali, se o y for igual, tá? Aí eu adiciono o que está na lista, duas listas na posição 0, ao que está ali nas duas listas também na posição 0. Basicamente, o que eu estou fazendo aqui é inicializando a terceira lista. Tá? E aí ele volta lá para cima. Y de novo 0. Tá? Agora ele entrou no while. Se o que está na posição das duas listas for igual ao que está na terceira, eu pulo. Se não, eu aumento. E aí eu vou fazendo isso daqui. Percebam que ele vai incluindo. Vejam o Y, eu estou avançando aqui um pouco rápido, claro, para a gente já terminar. Tá? Depois, se vocês quiserem, vocês podem fazer ali. Tá? O ponto é que percebam ali ó, que ele adicionou o 1, 2, 3, 4, 5 da primeira lista na terceira. Tá? E depois ele vai adicionar o quê? Ele vai adicionar o 6. Ele pulou o 3, ele pulou o que está aqui. Ó. Opa, o que está aqui. Ele pulou este 3 aqui que está no índice 5. Porque esse 3 já tinha sido colocado aqui. Por isso que ele pulou. Tá? E aí eu vou avançar aqui, ele vai colocar o 9, vai colocar o 12, vai colocar o 15. Tá? Vamos ali avançar um pouquinho mais rápido, tá? Para chegar no final. E aí depois ele inicializa de novo e aí ele vai mostrar, lá em cima, está aparecendo lá em cima, tá? Ou seja, o índice 0 é o item 1 de conteúdo, tá? E aí temos o nosso while, índice 1, item 2 e pá. E assim sucessivamente, todos os índices e seus respectivos conteúdos e ponto final. Tá? Ou seja, aqui eu estou efetivamente neste bloco aqui, eu estou comparando o resultado de uma com o resultado da outra. Então, deem uma olhadinha, como eu falei, aqui foi um pouquinho rápido, claro, pela questão do horário. Tá? Vou aqui roubar só mais um minutinho aí do tempo de vocês, mas deem uma olhadinha depois com calma aqui no Python Tutor deste código. Eu vou colocar ele no Moodle agora, assim que acabar a aula, já coloco lá. Então, deem uma olhadinha nisso, para que vocês percebam as comparações que está sendo feito. E se vocês se animarem, estiverem animados, por que não? Tentem fazer no outro método que eu falei, em que você pega o que está aqui na lista primeira, índice 0, e compara com segunda, índice 0, índice 1, índice 2, índice 3, índice 4. Aí não tem. Aí ele vai para a primeira, índice 1, e compara com tudo. Tá? Enquanto for diferente, você vai adicionando na terceira. Se essas comparações forem iguais, ele pula para o próximo. Tá? É uma possibilidade também de se fazer. Tá ok? Pessoal, por hoje é só então. Ficamos por aqui.
e nos vemos novamente, então, na quarta-feira que vem, tá ok? Um abraço a todos, pessoal, boa noite e até quarta-feira. Tchau, tchau.